Jornal. Câmara dos Deputados. Presidente Arthur Lira pede revisão de preços após queda da cotação do petróleo. Deputados cobram medidas do governo federal para frear o aumento dos combustíveis. Plenário prorroga contratos temporários no Ministério da Agricultura e na ANS. Boa noite. A Câmara aprovou a medida provisória que prorroga contratos temporários de pessoal no Ministério da Agricultura e na ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O repórter Marcelo Larcher traz mais informações sobre as áreas contempladas. Um dos contratos prorrogados diz respeito a 215 veterinários que atuam na fiscalização do abate de animais. Este contrato já havia sido prorrogado por 2 anos em 2020 e agora está sendo prorrogado por mais 2 anos. O outro é relativo a 55 prestadores de serviço da ANS que atuam na compensação financeira dos planos de saúde quando seus segurados fazem uso do Sistema Único de Saúde, o SUS. Este contrato também foi prorrogado em 2021, mas o prazo venceu em novembro do ano passado. Ao editar a medida provisória, o governo justificou a urgência para a prorrogação dos contratos sob pena de prejuízo às inspeções do abate de animais e ao ressarcimento aos cofres públicos pelos planos de saúde. A MP foi aprovada de maneira simbólica, com críticas da oposição, que apontou a necessidade de concursos públicos para preencher os cargos nos 2 órgãos. O relator da medida, deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, rejeitou emendas nesse sentido apresentadas por deputados da oposição. Ele explicou que o Legislativo não tem atribuição de determinar a contratação de pessoal pelo Poder Executivo. Capitão Alberto Neto justificou a importância da MP. É uma medida provisória muito simples que permite a prorrogação de alguns contratos temporários, devido a uma excepcionalidade e de interesse público. E nós vivemos uma excepcionalidade, que é a pandemia, que é agora a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então o mapa precisa dessa renovação de contratos temporários. A MP que prorroga contratos temporários no Ministério da Agricultura e na ANS segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Saúde. Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, faz um balanço da atuação do Congresso no combate à Covid-19 depois de 2 anos. Ela destaca o trabalho da Comissão Externa de Enfrentamento à Pandemia, lamenta os milhares de brasileiros mortos e agradece aos profissionais que lutaram contra a doença nesse período. Sobre a nova fase de combate à pandemia, quando governadores começam a liberar o uso de máscaras, Carmen Zanotto pede aos pacientes transplantados, oncológicos e às pessoas com comorbidades que continuem usando as máscaras para proteger as próprias vidas. Educação. Doutora Soraya Manato, do União, denuncia o que chama de descaso do governo do Espírito Santo em relação à situação escolar de crianças e adolescentes com deficiência. Segundo ela, depois de 2 anos de pandemia, o governador e o secretário de Educação não estruturaram o sistema para receber os estudantes. De acordo com a doutora Soraya Manato, o cenário de desprezo é uma afronta à lei de inclusão, ao Estatuto da Criança e do Adolescente e aos pais que cobram uma solução. A deputada pede providências imediatas para assegurar o direito dos alunos com deficiência a um ensino digno. Política. Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, pede ao presidente Arthur Lira que viabilize o retorno dos trabalhos das comissões permanentes da Câmara. O parlamentar argumenta que há matérias importantes que precisam avançar na casa e que dependem da análise das comissões. Entre os projetos que considera urgentes, Ricardo Silva cita o que garante o pagamento do 14º salário a aposentados e pensionistas, e a proposta que trata do piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem. Jorge Sola, do PT da Bahia, cobra a inclusão do projeto de lei já aprovada no Senado e que trata do piso salarial dos profissionais da enfermagem na pauta de votações da Câmara. Jorge Sola lembra que o relator da proposta na Casa já dimensionou o impacto financeiro do piso e mostrou que o projeto é viável. Ele lembra que os profissionais da enfermagem esperam pela aprovação do texto há mais de 30 anos. Otone de Paula, do
do PSC do Rio de Janeiro critica o modo pejorativo e desrespeitoso da imprensa ao noticiar o encontro do presidente Bolsonaro com lideranças evangélicas no Palácio do Planalto. Segundo o deputado, reportagens distorceram a fala do presidente como se ele quisesse estabelecer uma republiqueta evangélica no país. Na avaliação de Ottoni de Paula, a imprensa quer alijar o povo cristão das discussões democráticas e das pautas conservadoras, tentando reduzi-las a temáticas puramente religiosas e fundamentalistas. De acordo com o parlamentar, o que une os evangélicos não é uma ideologia cega, mas valores e princípios. Votação. A Câmara aprovou o projeto que muda modelo de contratação de assessoria de comunicação pelo governo e autoriza a campanha contra a Covid mesmo perto da eleição. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais detalhes. O plenário da Câmara aprovou o projeto que muda a maneira do poder público contratar serviços de comunicação digital e institucional, como gestão e produção de conteúdos para mídias digitais, assessoria de imprensa e relações públicas. Esses serviços hoje são contratados mediante pregão, em que vence a empresa que oferece o menor preço. O projeto muda o tipo de pregão para técnica e preço, em que não necessariamente é contratada a empresa que cobrar menos, mas são levados em conta também critérios como experiência e capacidade para executar o serviço. Essa é a forma como o poder público contrata empresas de publicidade, e a equiparação das duas modalidades de contratação segue recomendação feita pelo Tribunal de Contas da União em 2016. Mas o projeto foi criticado pela oposição em plenário, porque além de mudar o modelo de contratação para esses serviços, também muda os limites de gasto com publicidade em anos eleitorais. Hoje é proibido fazer campanhas institucionais, como inauguração de obras, nos 3 meses antes das eleições. O projeto abre uma exceção para autorizar nesse período campanhas relativas ao enfrentamento da pandemia. A lei atual também estabelece que no primeiro semestre dos anos em que houver eleições, só pode ser gasto com publicidade oficial no máximo a média do que se gastou nos 3 primeiros semestres dos anos anteriores ao pleito. Segundo a relatora, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, isso causa uma distorção e faz com que o governo federal, estados e municípios concentrem todos os gastos com campanhas institucionais no primeiro semestre desses anos, para assim elevar o nível dos gastos possível no ano das eleições. O novo texto troca a média dos gastos do semestre pela proibição de gastar no primeiro semestre do ano da eleição mais do que 6 vezes a média mensal desse mesmo período dos anos anteriores. Isso chegou a ser interpretado em plenário como uma autorização para gastar 6 vezes mais com publicidade no ano das eleições, o que foi negado pela relatora Celina Leão. Hoje, todos os estados saem concentrando esses recursos no primeiro 6 meses e ficam realmente sem recursos para fazer suas campanhas institucionais durante todo o ano. Nós aprovamos esse mesmo texto para as eleições municipais, para a gente não ter essa média também mal calculada. E esta média está sendo dividida, não é a ampliação por 6 vezes, é dividida mensalmente. Mas deputados de diversos partidos criticaram o projeto e apontaram o risco de uso eleitoral de campanha contra a Covid na véspera das eleições. E disseram que as mudanças vão permitir a contratação de empresas especializadas em mídias digitais em ano eleitoral, o que pode gerar abusos. Foi o que disse o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo. Esse projeto precisa ser rejeitado, porque é dinheiro que vai ser enviado para blogueiro sujo, blogueiro corrupto, que usa depois suas redes sociais para assassinar a reputação de parlamentar. É disso que se trata o projeto e é justamente por isso que precisa ser barrado e precisa ser rechaçado por esse parlamento. Quem aprovar esse projeto está dando tiro no pé. Mas a maioria do plenário apoiou a mudança de modalidade de contratação dos serviços de assessoria de imprensa, relações públicas e produção para mídias digitais, como disse o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. Esse projeto vem atender uma recomendação do TCU para que a contratação de assessoria de imprensa e de relações públicas sigam os mesmos critérios da contratação de publicidade. Nós não vemos problema nenhum em votar favoravelmente a esse projeto, até porque vai ser na modalidade de pregão, observando critérios de técnica e preço. O projeto que muda a forma de contratação dos serviços de assessoria de imprensa, relações públicas e comunicação digital segue para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Trabalho. Eli Borges, do Solidariedade, pede a revogação da lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Tocantins, que institui a licença compensatória por exercício cumulativo de cargo ou função,
ou por exercício em plantão aos membros do Ministério Público do Estado. Eli Borges afirma que a compensação poderá proporcionar aos integrantes do Ministério Público do Tocantins o pagamento de até 19 salários anuais. Ele reconhece a importância do órgão, mas afirma que, diante da situação de fome de milhões de brasileiros, é inadmissível o pagamento de uma renda extra tão alta. Léo de Brito, do PT do Acre, se solidariza com os servidores públicos de todo o país que estão sem reajuste salarial há mais de 5 anos. Ele ressalta a situação difícil dos agentes da educação, da segurança pública e da saúde, que sem aumento, veem o salário ser cada vez mais desvalorizado diante da inflação. Léo de Brito acha incoerente que, enquanto o governador do Acre, Gladson Cameli, sustenta que os cofres estaduais não têm dinheiro para bancar um aumento justo para os servidores, ele é alvo de operação da Polícia Federal pelo desvio de mais de 800 milhões de reais. Transportes. Luiz Lima, do PL, critica a incompetência da Prefeitura do Rio de Janeiro para gerir o transporte público da cidade. Segundo o parlamentar, o prefeito Eduardo Paes está se eximindo de qualquer responsabilidade sobre o colapso do BRT, cuja precariedade vem sendo motivo de vários protestos. Luiz Lima acredita que, por não terem feito um bom planejamento, os governos Lula e Dilma implementaram o BRT apenas para maquiar o transporte público do Rio de Janeiro. De acordo com o deputado, 40 bilhões de reais foram investidos no sistema deficitário que deixa o usuário insatisfeito. Agricultura. Emidinho Madeira, do PSB de Minas Gerais, está preocupado com o futuro do agronegócio diante da possível falta de fertilizantes por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele denuncia o impacto do aumento dos insumos, dos implementos e do diesel para o produtor rural e defende que seja retomada a produção nacional de adubos. Emidinho Madeira pede que parlamentares e integrantes do governo federal se unam para juntos encontrarem uma solução que atenda o agronegócio ainda este ano, antes de o problema se agravar e o país perder o controle da situação. Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, critica o governo Bolsonaro por não cumprir a Lei Assis Carvalho II, que prevê socorro financeiro aos agricultores familiares. Para o deputado, o desprezo do presidente ao setor também é um desrespeito ao Congresso, que aprovou a lei e derrubou o veto presidencial ao auxílio previsto no texto. Frei Anastácio Ribeiro também parabeniza a desembargadora Fátima Bezerra Maranhão, que tomou posse como vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Segundo o deputado, a magistrada é uma mulher à frente de seu tempo e dará uma grande contribuição à justiça do Estado. Meio Ambiente. Padre João, do PT de Minas Gerais, se mostra esperançoso com os resultados da reunião com o Conselho Nacional de Justiça para tratar do rompimento da barragem do Fundão. Ele afirma que a Vale, a Samarco e a BHP Billiton cometeram um crime e devem se responsabilizar pelas consequências da tragédia ocorrida há 6 anos. Padre João cobra a reconstrução da comunidade de Bento Rodrigues e a ampliação da calha do Rio Doce para evitar o transbordamento de rejeitos de mineração para as regiões ribeirinhas. Ele também pede que o governo adote políticas de geração de emprego e renda para os produtores agrícolas e pescadores atingidos pela tragédia. Presidência. O presidente da Câmara anunciou que o projeto que trata do piso salarial dos profissionais da enfermagem deve ser votado no mês de abril. Arthur Lira também voltou a pedir a revisão dos preços dos combustíveis após o registro da queda da cotação do petróleo. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a entrevista. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o projeto que estabelece o piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras terá sua urgência aprovada pelo plenário na próxima semana. Pela proposta, o valor mínimo inicial para os enfermeiros será de R$ 4.750 a ser pago nacionalmente pelos serviços de saúde públicos e privados. Lira disse após a reunião de líderes que a proposta será analisada apenas em abril.
Segundo ele, foi estabelecido um cronograma de trabalho para que sejam encontradas as fontes de recursos para bancar esse aumento nas redes públicas e nos hospitais filantrópicos. Vamos conversar com o Senado Federal para que essa construção a gente faça junto, já que o Senado votou essa matéria e nos enviou, e nós ficamos aqui com essa situação de um projeto com um impacto de 16 a 18 bilhões de reais que afetariam muitas instituições e a vida dos que estão envolvidos. Arthur Lira cobrou mais uma vez que a Petrobras reduza o preço dos combustíveis em razão da queda dos preços do petróleo e do dólar. Segundo ele, é preciso que a Petrobras dê uma resposta rápida à população. É lógico que a Petrobras não pode ficar com a sua política de preços que está em vigência com valores defasados para não termos desabastecimento, não termos outras consequências, mas é claro que quando baixa o dólar e baixa o petróleo, a gente não recuar no aumento, é sem sombra de dúvidas uma incapacidade da Petrobras dar uma resposta rápida ao povo brasileiro. Questionado sobre o projeto que estabelece regras para combater as fake news, Lira afirmou que aguarda a análise de 2 partidos, o MDB e o PL, para colocar a proposta em votação pelo plenário. De acordo com o presidente, o projeto é prioridade do parlamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Economia. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, chama de mentiroso o argumento usado pelo governo Bolsonaro de que o alto preço dos combustíveis é resultado da guerra no leste europeu. O parlamentar afirma que no ano passado o aumento nos postos já foi enorme e rendeu lucros exorbitantes aos acionistas da Petrobras. Na avaliação de Carlos Zaratini, a Petrobras foi roubada dos brasileiros e hoje serve para alimentar a fortuna de especuladores da Bolsa de Valores. Além disso, ele observa que a empresa tem operado com 30% a menos de sua capacidade, fazendo com que o Brasil seja dependente da importação de derivados de petróleo. Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a política de preços adotada pela Petrobras pode ser considerada como corrupção. Ela condena o uso da empresa para gerar lucros para acionistas minoritários, enquanto a população sofre com aumentos sucessivos dos combustíveis. Érica Cocai entende que se o governo federal é acionista majoritário da Petrobras, a empresa pertence à população e não deve ser usada como um instrumento de enriquecimento de poucos. Rogério Correia, do PT mineiro, chama o presidente Bolsonaro de frouxo ao se referir à crise nas bombas de combustíveis. Na avaliação do deputado, o governo é fraco ao não enfrentar com efetividade o aumento da gasolina e a escalada inflacionária que castigam o país. Rogério Correia observa que o presidente é quem nomeia os membros do Conselho da Petrobras e deveria usar sua autoridade para determinar uma política de preços mais justa e não se omitir, negando qualquer responsabilidade e culpando a guerra no leste europeu e os governadores pelo cenário atual. No entendimento de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, há 2 farsantes na condução dos rumos do país: o presidente da República e o ministro da Economia. Para o deputado, os aumentos dos combustíveis e do gás de cozinha são a prova de que os gestores só pensam em privatizar o patrimônio público e prejudicar os servidores. Ivan Valente observa que enquanto o governo Bolsonaro defende isenções fiscais e arroxos econômicos prejudicando a população, os acionistas da Petrobras dividem o lucro de mais de 100 bilhões de reais. Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, pede que Bolsonaro assuma a responsabilidade sobre o preço dos combustíveis. Para a deputada, é inaceitável que o presidente fale como se não tivesse nada a ver com o assunto e ainda culpe a guerra na Ucrânia pela escalada do preço do petróleo. Gleisi Hoffmann salienta que, como o Estado ainda é o acionista majoritário da Petrobras, é ele quem deveria ditar a política de preços da estatal e evitar a dolarização dos combustíveis, prejudicando a população brasileira. Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, comemora a aprovação do projeto que estabelece um valor fixo para a cobrança de ICMS sobre o óleo diesel. Segundo o deputado, a nova regulamentação vai ajudar a minimizar a crise dos combustíveis agravada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. Ainda segundo Arthur Oliveira Maia,
A medida vai permitir que os estados não tenham perdas de arrecadação, ao mesmo tempo que o consumidor será poupado de uma cobrança abusiva. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.